Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a vida de cada um desse grupo. E eu quero convidar você nessa noite, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz bem assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vou repetir rapidamente para que você entenda. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, eu quero deixar nessa noite uma mensagem para o teu coração sobre 10 mandamentos que o apóstolo Paulo ele vai deixar para Timóteo nessa passagem. O primeiro mandamento é a gente saber ouvir, porque para ser aprovado por Deus você também tem que ter paciência. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você pode se perguntar: o que tem a ver essa mensagem com a minha consagração? Eu me lembro que quando eu fui separado para ser consagrado a missionário, ser consagrado a evangelista, eu me preparei. E eu quero te dizer uma coisa, irmão: para ser aprovado por Deus, você tem que ter obediência. Para ser aprovado por Deus, você precisa ter renúncia. E para ser aprovado por Deus, como ele diz nessa passagem, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, procura se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha medo de pregar a palavra da verdade, porque sabemos que vem luta, sabemos que vem provação. Sabemos que Paulo, a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo ele era perseguidor da igreja. Saulo ele era perseguidor da igreja. Saulo ele perseguia a igreja, mandava matar. Saulo ele era conhecedor. Saulo ele conhecia as leis, mas ele não vivia as leis. Ele só passa a viver as leis quando Deus ele tem um encontro real com Deus. E Paulo agora aqui no livro de 2 Timóteo, ele vai dar instrução para Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Eu quero te dizer o que é ser um missionário. Ser um missionário é estar disposto a sofrer pela obra. Ser um missionário é você estar disposto a acolher as pessoas. Ser missionário é você esperar no tempo de Deus. E ser missionário é você buscar a face de Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 55, versículo de número 6, ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Jesus ele vai olhar para os seus discípulos, no Evangelho de São João 15:5, a parte C do versículo, ele vai dizer: sem mim nada podereis fazer. A unção que você vai receber não é sua. Sim, vai ser sua, porque vai ser derramado sobre a tua cabeça. Mas sem o Espírito Santo de Deus você não pode ser nada. E a palavra do Senhor também vai dizer que você consagrado neste sábado, você que vai receber o óleo sobre a sua cabeça, que você venha a ser acima de tudo união. Porque a união, ela move a mão de Deus. E acima de tudo, o missionário ele tem que também ser obediente. Missionário ele tem que saber resistir às provações. Missionário ele tem que saber ouvir a voz do seu pastor. Eu deixo essa mensagem e para mim finalizar, eu quero te dizer Números 23:19, aonde vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele te separou, se Deus ele te capacitou, é porque ele sabe que você vai suportar essa prova. Eu quero te dizer, falta poucos dias para você receber o óleo sobre a sua cabeça. Ungido não é simplesmente aquele que tem a unção de pastor, aquele que tem a unção de missionário, aquele que tem a unção de evangelista.
Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo número 5, que não me sai da memória, Jesus ele vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, antes de se formar-se no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te constituí por profeta sobre as nações. E a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 10, 19, ele vai dizer que te dou poder. Então Deus ele está te dando poder. E nessa noite eu quero te dizer que Deus ele te reveste das armaduras dele. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, 3, ele vai dizer que ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Então eu deixo essa mensagem para a sua vida. E acima de tudo, busque ao Senhor. Mateus 6:33, ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu deixo essa mensagem de Deus para o seu coração e te dizer: procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. Não se envergonha do Evangelho, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos vivendo num dias onde o amor de muitos tem se esfriado. No momento que você recebeu o óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías 105:15, ele vai dizer: não toquei no meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. É porque o diabo ainda não tocou na sua vida, é porque você tem um Deus que se chama Jesus Cristo, que tem olhado para mim e tem olhado para você. Ele diz em Isaías 43, quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelo fogo tu não vais te queimar, nem a chama vai ardar em ti. Você não foi aprovado pelo homem, você está sendo aprovado por Deus. É melhor ser aprovado por Deus, porque lá na frente você vai receber a coroa da vida. Então procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. É essa mensagem que eu deixo para a sua vida nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida. Amém?